Muito bem, Shalom para todos, Shavuot Tov significa uma boa semana. Shalom Yeshua Elohim, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. É uma saudação judaica, que significa que a paz de Jesus, todos nós, ou com todos vocês. Olha só, pessoas me perguntam aqui no canal, Alberto Iaco, por que os judeus não aceitam Jesus? Por que os judeus não vão às igrejas? Porque os judeus não reconhecem Jesus como o Mashiach ou o Messias. Jesus é conhecido em Israel como Mashiach ou Yeshua Messias. Primeiramente, eu quero falar sobre a nacionalidade de Jesus, a biografia de Jesus. Biblicamente falando, Jesus ele era da tribo de Judá, da dinastia de Davi. Então, Jesus ele era um judeu. Ele era judeu, filho de uma mãe e um pai judeu. Então, entendemos que a sua nacionalidade era judaica. Aí você vai me dizer, então eu tenho que ser judeu para crer, para acreditar e para servir Jesus? Não, você não precisa ser judeu para ser crente ou servir a Jesus. Eu quero fazer uma narrativa aqui. Esse vídeo vai ser um pouquinho longo, só um pouquinho longo, porque eu quero trazer uma narrativa histórica. Como que surgiu o cristianismo, principalmente o cristianismo da Reforma Protestante. O cristianismo da Reforma Protestante que abandonaram os mandamentos de Deus, a Torá do Eterno, as leis de Deus, que nós a chamamos de mitzvot, adotaram somente aquilo que lhe apraz, ou seja, somente aquilo que é bom para Martinho Lutero, Calvino, autores da Reforma Protestante, parece que foi no século V. Martinho Lutero, ele faz a Reforma Protestante, se desliga com a Igreja Católica, com a Igreja Romana Católica. Foi algo bom? Foi. Trouxe benefícios para o mundo? Trouxe, mas não foi o suficiente. Martinho Lutero queria excluir, a princípio, 3 livros do cânon sagrado da Bíblia. Ele queria excluir a Carta de Tiago, ou Yaakov, que era o irmão de Jesus, ou Yeshua. Martinho Lutero queria excluir o escritor aos Hebreus. Olha só, escritor aos Hebreus, que no original é carta para os judeus. E ele também queria excluir o livro do Sefer Guiana, que para quem não sabe, Guiana no hebraico é Apocalipse. Simples assim. Por quê? Porque o livro de Apocalipse fala sobre a volta do Mashiach, a volta de Jesus, fala sobre mandamentos, fala sobre guarda de Shabat, fala sobre obras, fala sobre princípios espirituais. Carta ao Tiago, ou seja, a carta de Tiago, a epístola de Tiago, de Yaakov, fala sobre mandamentos e obras, porque fé e obras têm que andar junto. Então, o que ele fez? Eu não quero isso aqui. Para mim, essa carta de Tiago é palha. Só que ele não conseguiu tirar nenhum desses livros. Para a infelicidade dele, ele não conseguiu tirar esses 3 livros da Bíblia, no assim chamado Novo Testamento, que no hebraico nós a chamamos de Brit Hadasha, que é o Novo Testamento. Agora, por que os judeus não vão às igrejas? Você nunca vai ver um judeu em uma igreja Assembleia de Deus. Deus é amor, universal do reino de Deus, Igreja Mundial da Fé, enfim, dentre essas igrejas que estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, exceto que tem igrejas sabatistas como a Adventista, tem outras igrejas sabatistas, tem movimentos messiânicos que guardam sábado e obedecem os mandamentos de Deus. Agora, essas igrejas que eu citei aqui, nenhum judeu coloca o pé nelas. Por quê? Primeiramente, se um evangélico tentar pregar para um judeu e apresentar o Jesus da Bíblia para os judeus, da maneira que os evangélicos aprenderam, os judeus jamais aceitarão esse Jesus que os evangélicos pregam. Por quê? No vídeo anterior, que está aqui no canal, eu falei sobre
a identidade também de Jesus. Eu falei que nenhum judeu acreditaria em um Messias que não guarda o sábado, não obedece os mandamentos, que aboliu os mandamentos. Nenhum judeu acreditaria ou ouviria um evangélico pregando para eles, até porque os judeus eles têm muito conhecimento, tem Hokmah, conhecimento, que é uma das sefirot da árvore da vida, que está na capa, e tem muita da'at, tem muito entendimento e compreensão. Então os judeus jamais ouviriam um evangélico, pastor, teólogo, PhD, vai passar vergonha se querer debater com um judeu. Uma certa vez eu estava debatendo com um pastor teólogo, debatendo não, falando de Bíblia de forma coerente, pacífica, sem desentendimento. E somos amigos até hoje. O pastor estava falando comigo acerca da Bíblia, de mandamentos, de guarda de sábado e etc. Muitas coisas que não é ensinado nas igrejas. E o debate ele foi se inflamando de uma forma boa, claro, e ele viu que estava se afunilando para ele estava perdendo. E ele começou a chorar e falar em línguas estranhas, dizendo que eu estava blasfemando contra o Espírito Santo. Até que eu apresentei para ele um Jesus judeu que guarda Shabat, que ensinava a Torá, ensinava os mandamentos e um Jesus que comemorava as festas da Bíblia, da Torá. Aquele pastor ele ficou tão sem graça, mas tão sem graça, ele deve ter arrependido de ter feito a teologia bacharel que ele fez. Pois bem, olha só, primeiramente, Jesus era judeu. Isso significa que ele, como judeu, naquela época não existia o Novo Testamento, não existia o livro de João, de Mateus, de Marcos, Lucas, as epístolas, não existia. Esses livros foram existir bem depois de 70 anos, depois da morte dele e da ressurreição. O que acontece? Jesus ele era judeu. Como judeu, ele guardava o sábado, ele ia para as sinagogas, ele participava das festas. Você pode perceber que na Bíblia, você pega a Bíblia no Novo Testamento, você vê Jesus fazendo aliá, subida para Jerusalém. Ele cura o cego de Jericó. E ele tem um encontro com Zacai ou com Zaqueu. Ele está subindo, fazendo uma aliá para a festa de Hag Semea Pessah, que é a festa da Páscoa judaica, que inclusive vai começar quarta-feira agora. Você vê que em João capítulo de número 5, ele está também entrando ali em Jerusalém, em uma das festas dos judeus. Segundo alguns rabinos dizem que essa festa era a festa de Hag Semea Purim, que é o Megilar de Esther, era a festa de Esther. Você pode ver também em João, capítulo 7, que Jesus estava na festa de Sukkah, ou de Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. Agora, eu pergunto para vocês já viram alguns evangélicos pastores ensinar e pregar e falar sobre isso, o que Jesus fazia? Claro que não. Por quê? Porque eles não querem falar sobre isso. Por quê? Isso é mandamentos. São mandamentos. Jesus não comia carne de porco. Ele não comia animais impuros ou comidas impuras, alimentos impuros. Aí você pode me perguntar mais, Alberto, lá em Atos, Pedro ele teve uma visão de um lençol com 4 pontas descendo do céu, de Chamai, do céu, e ali Deus fala para Pedro para comer aquele alimento que ele purificou. Aquela visão ali é uma alegoria, pois Kefas, Shimon Kefas, ele estava tendo uma visão sobre os gentios, até porque no livro do Talmud, os gentios, ou seja, as nações, são comparados, né, com animais imundos. Infelizmente o Talmud fala isso, não que as pessoas são animais, não é isso, porque um animal é irracional, ele não tem uma mente racional como nós, seres humanos, temos. Pois bem, vamos agora ler, vou começar aqui lendo João, capítulo de número 1, versículo de número 43. Olha como identificar um Jesus que guardava os mandamentos, que ensinava os mandamentos. No versículo 43 de Sefer Yohanan, Pasuk é versículo 3, diz assim: no dia seguinte, Yeshua, que é Jesus, decidiu partir para Galir, ou seja, Galileia, e encontrou Filipe e disse: siga-me. Filipe era de Beit
Betsaida, ou seja, Betserba, a cidade onde André e Kefa moravam. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele a quem Moshe escreveu na Torá e nos Neviim. Sabe o que isso significa? Ele falou o seguinte: achamos aquele a quem Moisés escreveu nos mandamentos e nos profetas, nos Neviins. Ou seja, olha só a perícia que Felipe e Natanael, ambos eram estudantes de Torá, estavam dialogando. Olha, achamos quem? O Messias, o Jesus judeu, o Nazareno, aquele a quem Moshe Rabino, Moisés, escreveu na Torá. Achamos aqueles a quem Moshe escreveu na Torá e também os Neviins, os profetas, ou seja, Isaías, Jeremias, os 12 menores, Daniel. Como identificar o Mashiach, o Jesus, dentro da Bíblia? Os dois conseguiram identificar. Por aqui começa. Então aqui, Filipe e Natanael, ambos eram judeus, e naquela época a identidade messiânica de Jesus era rejeitada pelos judeus, porque muitos judeus não acreditavam na identidade messiânica dele. Porém, Filipe e Natanael, estudantes de Torá, disseram: olha, achamos aquele a quem Moshe Rabino escreveu na Torá e também nos profetas. Olha só o versículo de número o Passuk de número 49. Natanael disse: Rabi, você, olha só, Rabi, você... Não, vamos ler aqui o primeiro versículo de número 48. Natanael lhe disse: de onde você me conhece? E Yeshua, Jesus respondeu: antes de Filipe chamar você, figueira, eu o vi. Olha só, aqui é um código. Se você pegar a palavra figueira e você for na Bíblia, se você for na Bíblia, na Torá, a palavra figueira, a figueira é uma árvore que dá um fruto por nome de figo. A figueira aqui é o símbolo da Torá. A figueira também é um símbolo de um estudante de Torá. Preste bem atenção. Figo é uma das 10 ou 7 espécies, melhor dizer, que está na Torá, que é apresentado em Sukkot, que são apresentados nas primícias. E a figueira aqui é o símbolo da Torá. Quando Adão e Eva pecaram, ambos pecaram, o texto lá de Sefer Bereshit na Torá fala que Deus ele os cobriu e fez uma roupa com folhas de figueira, ou seja, a figueira, a Torá, ela cobre a nossa nudez espiritual. Isso aqui é forte demais. Então a figueira simboliza a Torá. Por que Natanael e Filipe reconheceram Jesus como o Messias? Porque eles estudaram a Bíblia, estudaram a Torá. Por isso que ele falou: tu és aquele a quem Moshe escreveu e a quem os Neviim também escreveu. E quando Yeshua fala: eu vi vocês debaixo da figueira, porque eles estavam estudando Torá debaixo da figueira e encontraram Yeshua na Torá, nos Neviim. Alguns teólogos dizem que aqui na figueira era porque quando Roma entrou em Jerusalém, não sei o quê. Não. Aqui, Yeshua, em uma ocasião, ele viu Natanael e Filipe lendo e estudando sobre a identidade messiânica de Jesus, que é forte demais. Para quem não sabe, o livro de João foi escrito em nível Sod, que é o nível mais elevado da Torá. Então, tá aqui, ó. Se Natanael e Filipe não encontrassem em Jesus características, Filipe e Natanael falaria para Jesus: tu é um Sheker Mashiach. Tu é um falso Mashiach, tu é um Sheker Mashiach. Sheker significa mentiroso, falso. Tu é um Sheker Mashiach, você não é o Mashiach. Por que Filipe e Natanael, principalmente Filipe, falou: encontramos aquele a quem Moshe escreveu na Torá? Por quê? Porque Filipe já conhecia o Messias, Jesus. Ele viu características messiânicas em Jesus.
e que os profetas e Moisés escreveu. Aqui eles estão em uma busca minuciosa da identidade verdadeira do Messias. Então, você acha que um judeu vai à igreja para ouvir o Jesus que esses pastores ensinam? Esse Jesus que aboliu o sábado, esse Jesus que prega que pode comer carne de porco, que os mandamentos foram abolidos, e que o domingo é o dia de guarda e o sábado não. Você acha que os judeus vão perder tempo indo para a igreja? Nenhum judeu vai perder o tempo. Eu poderia falar muitas coisas aqui, mas eu daria um nó na sua mente. Tem muitas coisas que eu não posso falar. Então, aqui uma referência de que os judeus só aceitam Jesus se os evangélicos passarem para eles o Jesus a quem Moisés e os profetas escreveram na Torá e no Tanar. Um Jesus que ensinava os mandamentos, ensinava a Torá. Para terminar aqui, eu vou voltar com a segunda parte desse vídeo. Olha, eu li aqui em João 4. Para quem está duvidando que Jesus era judeu, vamos ler aqui João 4, versículo de número 8, que fala assim: os talmidim, que é discípulos, tinham ido a uma cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe disse: como você, sendo judeu, pede água a mim, uma mulher de samaritana? Porque os judeus não se relacionam bem com o povo de Samaria. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, isto é, quem lhe está lhe dizendo, dai-me um pouco de água, então teria pedido e eu lhe daria água viva. Agora, olha o versículo de número... o versículo de número 19, que diz assim: Senhor, eu posso perceber que o Senhor é um profeta, ou seja, tu é o Messias. A mulher respondeu: nossos pais adoram nesta montanha, ou seja, aqui é a montanha, o Monte Ebal. Mas vocês dizem que o lugar onde se deve adorar é em Jerusalém, ou seja, Jerusalém. E Yeshua disse: Senhora, creia em mim. Está chegando o tempo em que vocês não adorarão o Pai nem nesta montanha, nem em Jerusalém. Mas vocês sabem o que vocês adoram. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus era o quê? Ele era judeu. Jesus estava querendo dizer o seguinte: olha, vai chegar um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em ruá, espírito, ruás, quer dizer espírito, e em verdade. Ou seja, em qualquer lugar. Por isso que hoje eu, você, um judeu, um não judeu, em qualquer parte do mundo, tem acesso à salvação através de Jesus, que se fez Corban Raim, sacrifício vivo por todos nós. No próximo vídeo, eu vou falar como surgiu a igreja gentílica e como surgiu também a reforma protestante. Que, para quem não sabe, como eu falei aqui, Martinho Lutero, ele queria excluir o livro de Tiago, Hebreus e Apocalipse da Bíblia. Até o próximo vídeo. Deus vos abençoe. Espero que você tenha uma semana abençoada e não se deixe enganar por pastores, por falácias, pregações, porque é isso que o antimachia, o anticristo quer. O verdadeiro Messias, ele tem a identidade judaica baseada nos mandamentos de Deus. Tá bom? Deus vos abençoe.